talvez... Tá gravando. Tá gravando? Então, pior que não. Tá, apareceu para mim gravando. Para mim também tá gravando aqui. Tá. Então beleza. No meu aqui tá ainda girando o negocinho, mas vamos em frente. Agora sim. Então, seguindo, então, como diálogo, como conversa, eu queria falar um pouquinho como eu penso um curso de filosofia. Quando eu vou preparar um curso anual, semestral de filosofia, eu levo em consideração alguns temas, alguns assuntos que para mim são fundamentais para que esse curso tenha sentido para o aluno. Então, acima de tudo, a gente está tendo um grupo de alunos que eles não são homogêneos, eles não amam filosofia como um grupo que aqui está, né, pessoas que têm um interesse muito grande por filosofia. Em curso de ensino médio, você tem um grupo heterogêneo e cada um tem um tipo de pensamento, cada um tem um tipo de gosto, e eu tenho o objetivo de fazer com que todos, inicialmente, gostem do curso de filosofia, eles gostem dessa disciplina, e eles amem esse amor que eu tenho por essa disciplina, que eles também, de alguma forma, sintam esse amor que eu tenho por essa disciplina. Então, a partir daí, eu tentei construir um curso pautado em alguns tópicos, elementos que vão tentar contemplar essa diversidade, esse grupo tão diverso que a gente encontra na sala do ensino médio. Primeira questão, que eu acho que é fundamental, é sempre uma pergunta filosófica. Eu sempre começo um curso, ou tento construir um curso em uma ou algumas perguntas filosóficas. Eu coloco até a palavra filosófica, que eu acho que talvez seja até uma pergunta. Porque qual o sentido da vida, o que é liberdade, o que é o amor, o que é a justiça, são perguntas norteadoras. E eu tento fazer com que o aluno perceba que essa pergunta é uma pergunta dele também. É uma pergunta que diz respeito ao universo dele, às questões dele, à realidade dele. Então, não é uma pergunta só do filósofo que nós iremos estudar, uma pergunta minha ou do curso em si, mas que seja uma pergunta de inquietação e de reflexão que ele também possa vir a trazer para a nossa aula. E, obviamente, essa pergunta vai tentar ser parcialmente respondida, né? Obviamente, né? Não se esgota as possíveis respostas que a gente vem trazer para uma pergunta filosófica, a gente vai tentar responder parcialmente a partir de filósofos. Eu sou um professor que valoriza muito o estudo dos filósofos num curso de ensino médio. Eu acredito que o diálogo que o aluno faz com a filosofia diretamente, sem comentadores, por vezes é árido, por vezes é difícil, mas ao mesmo tempo ela tem, apesar dos problemas da tradução, enfim, há uma relação mais direta e o aluno até fica brilhando os olhos. Pô, eu estou lendo Platão, eu estou lendo os pré-socráticos fragmentos, eu estou lendo Nietzsche, eu estou lendo Kant, e é possível e a experiência que eu tenho é que é possível. Obviamente, vai ter um momento do curso que vai ser uma leitura guiada, uma leitura auxiliada, eu sou um facilitador para que essa leitura aconteça. Mas há uma preocupação da história da filosofia e, obviamente, eu tento fazer um recorte explicando para o aluno que a gente vai estudar filosofia antiga, qual o período da filosofia antiga e qual filósofo desse período da filosofia antiga. Porque, ao mesmo tempo que eu vou selecionando os filósofos que estão dialogando com a pergunta filosófica, que estão conversando com a pergunta filosófica, e depois aí eu poderia dar vários exemplos de cursos criados, de ideias criadas aí ao longo aí da minha trajetória como professor, para a gente pensar isso na prática. Então, trazendo aqui, eu sempre dialogo com essa história da filosofia e com textos dos filósofos, das filósofas. Depois disso, obviamente, o aluno, para tentar contextualizado, obviamente, eu não vou de Platão, de Sócrates, eu não vou explorar até a última, né, gota, é impossível. Obviamente, eu tento delimitar uma área da filosofia, se eu vou fazer uma aula de epistemologia, se é um curso mais voltado à filosofia da ciência, ou uma discussão ética, enfim, eu tento fechar ainda mais para a gente não ficar divagando e tentar, estamos estudando Platão, estamos estudando Schopenhauer, estamos estudando Sartre, mas, olha, o nosso enfoque é esse, é um enfoque ético, é um enfoque epistemológico, é um enfoque para o aluno também se apropriando desse vocabulário filosófico e na linha de baixo, conceitos filosóficos. Eu coloco que algumas palavras são centrais para esse aluno se apropriar.
ao longo do curso. Então, isso é tudo, olha, é sistêmico, é sinestésico, isso tudo está ao mesmo tempo. Não é assim, ó, primeiro eu vou fazer a pergunta, depois é tudo como se fosse ao mesmo tempo e dialogando com o aluno a partir da pergunta, a partir da história da filosofia, a partir da área que é selecionada e a partir dos conceitos que vão pipocando, que vão aparecendo ao longo do texto, ao longo do curso, e aí eu vou falando sobre os conceitos filosóficos. Coringa, olha, isso é como se fosse um anzol para pegar os alunos, são 2 pontos que eu coloco aqui, anzol para pegar, aquele anzolzinho para pegar o aluno que não gosta de filosofia, é o tema transversal e a pergunta filosófica. O tema transversal, ele não é exclusivo de um componente curricular filosofia, não é exclusivo da filosofia esses componentes, esses temas transversais. Mas a minha experiência como professor é que ficou no colo da filosofia, do professor de filosofia, de sociologia, muitas vezes, tratar sobre esses temas. Então, há um interesse de muitas escolas que esses temas sejam abordados durante a trajetória do aluno no ensino médio. Então, fica, às vezes, responsável para o professor de filosofia tratar sobre esses temas. Eu não acho que é exclusivo do professor, o nome próprio diz, né? São temas transversais. Todos os professores de todas as disciplinas poderiam tratar sobre temas que transitam entre as disciplinas. Mas o que é interessante, sempre depois da leitura de um texto, sempre depois do pensamento de um filósofo, ou ao mesmo tempo, esses temas, os transversais, eles vão aparecendo ao longo do curso e o aluno que não gosta, o aluno que tem assim um distanciamento da aula, ele acaba sendo motivado a estudar o filósofo, a estudar os conceitos por conta do tema transversal. Aqui eu coloquei alguns exemplos, todos esses eu dou aula deles, eu comento sobre eles nas minhas aulas, bullying, machismo, poderia falar sobre feminismos ou masculinidades, relacionamentos tóxicos, drogas, sexo, desigualdade social, pequenas corrupções. São vários temas que aparecem e eles são muito importantes, primeiro, para que o aluno perceba que a filosofia está dialogando com a realidade dele, está dialogando com os temas que eles, de alguma forma, têm interesse. É muito comum eu perguntar no começo do curso quais temas transversais eles querem debater ao longo do ano, do curso, e aí eu listo e eles vão aparecendo, os temas que os alunos escolhem, eles vão aparecendo ao longo do curso, das minhas aulas, e cabe a mim fazer a costura, cabe a mim fazer a relação. Existe um rigor na academia, na universidade, que às vezes a gente não vulgarizar, às vezes, eu aprendi assim na USP, né? Não vulgarizar, às vezes, um filósofo, não vulgarizar um tema, mas eu acho que é fundamental, às vezes, a gente criar comparações e fazer relações, por mais que elas sejam superficiais, entre aquilo que a gente está relacionando com esses temas transversais. Então, por exemplo, eu estava dando aula de Simone de Beauvoir, a gente estava lendo O Segundo Sexo. Apareceu a questão de feminismo, machismo e masculinidades, e relacionamentos tóxicos. E a gente foi falar sobre esses temas também na nossa aula. Então, por mais que às vezes a gente possa pensar que está vulgarizando, eu não entendo dessa forma, pelo contrário, eu acho que a gente potencializa o nosso curso, um curso de filosofia que fica muito mais interessante para o aluno, principalmente, quando esses temas estão trazidos à tona. Só que eu não sou especialista de nenhum deles, eu não estudei nenhum deles. Minha formação é em filosofia alemã, filosofia oriental, meu doutorado é em cima disso, então eu vou ter que estudar isso. Então eu fui atrás desses temas, eu comecei a estudar esses temas e eu fui aprendendo sobre esses temas. E eu aprendo muito, e aí é algo que eu tenho na minha construção, a gente aprende muito com os alunos nos trazem uma riqueza de vocabulário, de visões de mundo e de temas interessantes que, por vezes, a gente está meio fechado com o nosso curso, a gente não percebe que, desde que eu comecei a dar aula em 2002 e tal, até hoje, os temas mudaram. O adolescente de hoje é muito diferente do adolescente do começo do século 20, 21. Então, ouvir os nossos alunos, ouvir esse aluno, o que ele está trazendo para a gente, é fundamental. Então, por isso que eu coloco um diálogo permanente com os alunos e as alunas. Eu não acredito num curso de filosofia que ele não dialogue com os alunos. E, por vezes, se o curso está indo para um caminho, mudança de rota, mudança de percurso, dialogado com os alunos, a partir de temas transversais, obviamente a gente pode não abrir mão de uma questão ou outra, mas como professor, mas é que a gente dialogue com esses alunos e a gente começa a entender a realidade deles. Porque uma escola da periferia, uma escola do centro, uma escola pública, uma escola particular, uma escola, enfim, as escolas são diferentes,
os adolescentes são diferentes, eles possuem demandas diferentes também. Então, deixando-se ter esse espaço aberto para os temas transversais, eu acho, a minha experiência como professor foi sempre muito bem-vinda, sempre foi muito positiva. Então, eu trago isso à tona aí para a gente pensar também um pouquinho. Eu vou mostrar agora, saindo disso, vou começar a trazer exemplos práticos disso tudo que eu estou falando. Eu gosto, e como eu disse, eu gosto de dialogar com os textos filosóficos. Eu acredito num curso que dialogue com os textos da filosofia. Então, eu abri aqui, daqui a pouco eu falo do meu blog também, mas é um blog que eu fui construindo ao longo do tempo, mas acho que é menos importante agora. Mas eu vou mostrar um texto, por exemplo, que eu peguei o preâmbulo do Zaratustra. Então, você tem aqui, por exemplo, o início do Zaratustra, assim falava Zaratustra, e tem um texto, o aluno ele entra em contato com o texto, ao mesmo tempo eu tenho um PowerPoint que eu explico Nietzsche, que eu falo sobre conceitos centrais na filosofia nietzschiana, ele tem a leitura do texto, grifo azul é meu grifo, que é aquilo que eu falei que é aquilo que na minha leitura eu achei que era mais importante, que era mais interessante. E, ao mesmo tempo, o texto vai dialogando com o meu universo cultural. Então, eu acho fundamental, para qualquer professor, e isso para qualquer disciplina também, trazer todo o seu repertório cultural, todo o seu repertório de conhecimento, e para deixar a aula mais rica, para deixar a aula mais interessante. Tem aluno que não vai entender a leitura, ele vai ter dificuldade com a leitura. E quando você coloca imagens, as imagens eles vão associando, são alunos visuais ou sinestésicos, então auditivos, enfim, mas ele vai tendo outras formas de aprender melhor e mais sobre o curso que você está querendo lecionar, o curso que você está querendo dar. Só vou falar isso, que eu vou passar rápido, tá? Não é o objetivo eu me esgotar nesse texto de Nietzsche, mas, enfim, tem charges falando sobre a questão aí, sobre uma charge nietzschiana. Eu coloco aqui do lado vocabulário filosófico, a questão da águia em Nietzsche, a questão da serpente de texto. Às vezes, vocabulário que eu acho que o aluno não vai entender, eu coloco uma legenda do lado. Eu tento dialogar, como eu disse, com filme, com arte. Tem um quadro do Munch lá em cima, né? Aqui também, em 2001, do Stanley Kubrick, para pensar. Daí eu falo sobre a música do filme, do Wagner. Tento dialogar a partir do meu repertório cultural, tentar trazer ao mesmo tempo que eu trago Nietzsche, ao mesmo tempo que eu trago filosofia, tentar trazer outras coisas e deixar eternamente aberto para o aluno também construir as suas relações. Às vezes ele está aprendendo em história, em matemática, em geografia, um outro tema, e ele traz para a aula, e ele vai fazendo essas relações, e isso é muito rico, isso é muito legal. Então, aqui eu trago aqui o Alex Cherry também, a arte, né? Trago o Mirli, que é uma série televisiva que fala sobre um professor de filosofia, enfim, tem um monte, eu deixo links também de vídeos, esse aqui, não, aqui é o Wikipedia, mas é muito comum eu deixar do lado também aquele aluno que talvez tenha dificuldade de entender o texto lido, ele tem dificuldade de entender aquilo que eu falo durante a aula, que talvez eu não esteja sendo muito didático, ou o meu discurso não o atinge. Eu coloco, olha, tem esse vídeo para você poder assistir, e vai ser legal. E daí eu pego vídeos da Casa do Saber, eu sei que o Marçola, eu já vi vídeos, eu coloco na minha apostila, tem vídeos aí de vocês também, professores universitários. Enfim, eu tento ir dialogando com a realidade do aluno, trazendo, por exemplo, a obra de arte, aqui, né, o Apolo Dionísio fala sobre a força apolínea e força dionisíaca. Recomendo também aí o livro de literatura, né, falo sobre quando Nietzsche chorou. Daí, obviamente, trazer toda essa realidade para o aluno é enriquecer esse repertório, enriquecer a nossa aula. Então, eu tento caminhar com isso. Então, eu preparo um texto, eu vou mostrar outros textos, tá? Essa apostila tem 200, sei lá, acho que tem umas 150 páginas, essa outra que eu vou mostrar essa aqui, é legal, porque é o início do curso de filosofia. Então, o aluno que nunca teve aula de filosofia, o que ele encara, o que ele se depara logo no começo? Um texto de Bertrand Russell falando o valor da filosofia, está num livro que ele escreveu, Os Problemas da Filosofia, e no último capítulo, ele vai falar sobre qual é o valor da filosofia. Então, para que serve a filosofia? E o aluno faz a leitura desse texto do Bertrand Russell, só para entender também o tema transversal, que o aluno faz a leitura, ó. E daqui a pouco eu paro de falar, tá, gente? Eu sei que eu falo bastante, mas daqui a pouco eu paro de falar. Ó, mais Platão, menos Prozac.
traz aqui a Clarice Lispector, eu tento entender o que ele está estudando também em outras disciplinas para trazer, para enriquecer a apostila e fazer esses diálogos com as outras disciplinas. E aqui a gente faz uma discussão sobre bullying, como existe uma visão, tem um conceito no texto, tem um tópico no texto, que ele dá a entender a possibilidade de uma pessoa que está fechado e rotula os outros. E daí a gente vai, depois da leitura do texto, depois da gente ter conversado às vezes sobre o tema bullying, aparece no final perguntas, são sempre duas atividades que eu penso, né, no final de uma leitura de um texto. Perguntas filosóficas do texto, de conhecimento do texto, né, se ele entendeu aquilo que está escrito, e daí eu trago o tema transversal. Nesse caso, é o bullying. Ele aparece como sendo uma aula que a gente vai discutir a questão do bullying. Eu sempre faço um vídeo no começo. Esses temas transversais que eu não domino, e eu me coloco como não conhecedor para falar sobre feminismo, sobre machismo, por mais que eu tenha estudado 5 anos, 10 anos, ou dar aula há muito tempo sobre esses temas, eu costumo trazer especialistas, pessoas que estudaram bastante sobre o tema, e tento trazer vídeos dessas pessoas comentando, para começar a conversa e elevar a discussão também para um patamar mais interessante de discussão, e não ficar uma discussão senso comum sobre esses assuntos, sobre esses temas. Então, trago aí documentários, aqui é tudo sobre bullying, tá? Dialogando com o texto do Bertrand Russell. Depois, na sequência, o aluno sai do texto do Bertrand Russell, ele cai no texto do Kant, o que é esclarecimento, Weissenstahl-Kleidung, e nesse texto, também da mesma forma, deixa amarelo, está grifado em amarelo o que eu acho que é importante, e tento trazer o universo cultural, aí o Bosch, né, aqui do lado, eu analiso essa obra do Bosch com os alunos, falo sobre esse texto, esse quadro também do Delacroix, trago também, olha, aqui, deixa eu mostrar aqui eu adoro esse livro do Martin Page, que é o Page, Como me tornei estúpido, falo sobre a literatura, tento trazer outras questões. Poesia, trago aqui o Brecht para os alunos lerem, ao mesmo tempo que eles estão lendo Kant, a gente paga o curso e fala, vamos ver o que o Brecht está falando sobre o tema, e a gente faz uma leitura da poesia do Brecht. Então, é tentar trazer todo esse universo nosso, e eu não tenho, olha, trago o Gabriel Pensador, o retrato de um playboy, para pensar esse homem na menoridade que o texto aborda, um ser humano sem autonomia, um ser humano não livre, e daí eu faço a reflexão, e esse playboy que o Gabriel apresenta, ele se enquadra em que contexto? Então, tentando trazer a música, e eu deixo também eles livres para trazerem as músicas que eles quiserem, para fazer as relações que eles quiserem construir. Deixa eu seguir mais aqui, eu faço uma relação com Nietzsche, autonomia, só deixo aí, o final termina sobre uma discussão sobre drogas. Drogas sem moralismo, eu não sou um professor que tem moralismo em sala de aula, assim, eu deixo muito aberto, a gente fala de droga lícita e ilícita, mas sim é quando algo externo a nós nos domina, nos controla, e a gente deixa de ser autônomo, deixa de ser livre, e deixa de fazer uso da sua própria razão para guiar a sua própria vida, que é o texto do Kant. E daí a gente tenta trazer uma discussão sobre drogas lícitas, ilícitas, e deixa os alunos trazerem à tona os temas que eles querem falar sobre as drogas, que tipo de droga que quer falar. E às vezes aparece desde videogame até, sei lá, LSD, ou maconha, ou qualquer outra coisa que venha a poder refletir sobre essa questão, né? Eu trago filmes também que abordam a questão, o Transporting, Requiem for a Dream, Requiem para um Sonho, e depois disso, só para vocês irem entendendo, aí depois vem outro texto, eu dialogo, eu não fico fechado às vezes só com texto de filosofia, os alunos na sequência eles vão ler um texto do Freud, Mal-Estar da Civilização, a gente faz uma leitura, e está tudo relacionado. E, obviamente, quando o aluno chega no final de um curso de filosofia, do ensino médio inteiro, ele vai ter, qual é o objetivo? Eu vou parar de projetar, tá? Deixa eu parar de projetar e vê-los. Eu estava falando mais com a bolinha aqui luminosa do que com vocês. Agora estou vendo vocês. Então, eu penso num curso que ele dialoga com todo esse universo cultural, e quando ele chegar no final do terceira série do ensino médio, o que ele tem como repertório? Ele tem um repertório de leitura de texto filosófico, não tenho nada contra os comentaristas, e até eu acho até interessante, alguns, por exemplo, do período helenístico, quando eu falo sobre Epicuro e quando eu falo sobre os estoicos, eu trago comentadores. Eu pego textos de comentadores. E eu não tenho eu não tenho nenhum problema em trazer comentadores, mas eu tento trazer para esses alunos a leitura direta com o filósofo. E cabe a mim, e quando a gente faz a leitura, ser um facilitador
e ser muito verdadeiro ao máximo com o filósofo que a gente está lendo. Eu tenho uma formação de filosofia alemã, e às vezes a leitura de Schopenhauer, Nietzsche, a leitura que eu faço, às vezes, de um outro filósofo, eu tento vestir a roupagem, vestir a roupa do filósofo que eu vou dar aula, isso é fundamental, acho que para qualquer professor de filosofia, é defender o filósofo frente ao aluno, tentar fazer o exercício de pensar como filósofo que a gente está lecionando, para que a gente seja o mais convincente possível. Porque a gente sabe que a gente tem preferências filosóficas, né? Alguns filósofos nos agradam mais, outros menos, outros a gente fala, não acredito que esse cara escreveu isso, sou contra, sou a favor. A gente vai se posicionando ao longo da nossa trajetória acadêmica, de estudante de filosofia. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode, de modo algum, transparecer para o aluno. O aluno não pode enxergar isso, que você prefere um, prefere outro. Eu vou dar aula agora, voltando de agosto, para um curso de História, eu vou dar aula de Adam Smith e Karl Marx. Eu tenho que defender tanto Adam Smith quanto Karl Marx da mesma forma, com o mesmo engajamento, com o mesmo brilho nos olhos, para que o aluno se sinta livre de, primeiro, surgir questões na cabeça dele, e ele conseguir também se posicionar frente a essa discussão, né? Então, eu tenho que fazer... Eu sei que você vai falar assim, mas, Fábio, Mesquita, isso é uma ingenuidade sua, porque por mais que a gente não tome partido, a gente acaba tomando partido. Por mais que a gente não se posicione, a gente acaba se posicionando. Mas eu acredito que a tentativa de não se posicionar, a tentativa de trazer conflitos filosóficos, dilemas filosóficos, por exemplo, vou falar sobre pessimismo em Schopenhauer, traz o otimismo de Leibniz, vai falar sobre racionalismo em Descartes ou em Spinoza, traga um empirista também, e na sequência, apresenta um, defenda com todas as forças que você pode encontrar dentro de você mesmo, o filósofo, e depois quando você vai para outro, muda. É como se eu tenho eu faço isso, eu não sei se é certo, não sei se é errado, mas a gente está aqui mais para conversar. Eu queria até ouvir o que vocês acham disso. Eu acho que vão surgir várias perguntas também a partir do que eu estou falando. Mas eu tento trazer eu vestir a roupagem, vestir a camisa do filósofo, digamos assim, né? Eu converso com os alunos, é como se eu colocasse um óculos, eu vou ver o mundo agora, tentar ver o mundo com a lente daquele filósofo. E daí, obviamente, a partir disso, eu passo um maior convencimento daquilo que eu estou lecionando e eu desperto no aluno uma maior criticidade. E é fundamental que o aluno não pense como você pensa, né, futuro professor. Deixar o aluno construir a sua trajetória. A gente não é dono da verdade, está muito longe disso, mas deixar o aluno ir construindo a partir das leituras que ele faz, a partir da realidade vivida por ele começa a construir também a sua forma de ver o mundo utilizando a janelinha da filosofia. Então, eu penso mais ou menos assim um curso de filosofia. Tem 1000 exemplos para dar, tem um monte de, assim, só pedir, eu compartilho a tela e mostro outras possibilidades. Deixa eu falar, então, o Sandro até me pediu para eu falar sobre o meu blog. Esse blog eu faço desde 2012, 11, eu não sei ao certo, e é um blog aberto para qualquer pessoa pegar todas essas apostilas, todos os PowerPoints que eu tenho, todo o material que eu já produzi está lá, pode baixar, pode fazer bom uso, fique à vontade. Eu sou grato muito a todos aqueles que me ensinaram, todos aqueles que me ajudaram a formar isso. Então, não tem direitos autorais, tudo que está lá, vocês podem usar à vontade, é tudo feito por mim. E tá tudo certo, não tem, não pode e tal. Tem alguns amigos que falam que a gente, não, você vai colocar lá para todo mundo ver. Eu falo, sim, porque é muito bacana, porque, só falando um pouquinho da experiência desse blog, eu já ouvi muitos relatos de pessoas do interior de alguma região do Brasil que não tem acesso à apostila, que não tem acesso a um monte de coisas e utiliza o blog como ferramenta de estudo. Então, saber que a gente está podendo ajudar outras pessoas, né, para além do nosso universo de professor-aluno, eu acho que é muito enriquecedor, é muito bom. Então, e para vocês que são futuros professores de filosofia, ou quem já é professor aqui de filosofia, se quiser fazer uso, fique à vontade, eu jogo no chat, tá, o link do meu blog, lá você vai encontrar tudo que eu estou falando aí, todos essas apostilas e os PowerPoint por aí. Copiei o link e estou jogando no chat aqui, tá, do grupo. Tá? Eu vi a Mari, né? Mari, eu lembro de você. Sim, Mari. Você está bem, Mari?
Ela escreveu aqui no chat, foi meu professor Saudade Mesquita. Muito bom saber que você está fazendo filosofia. Fico muito feliz. Então é isso, Sandro. Eu não sei se agora é o momento para a gente abrir para as perguntas. Eu acho que vocês podem trazer todas as perguntas que vocês tiverem, acho que de toda a estrutura, de toda a ordem, para eu poder ajudá-los. Sou todo ouvidos e sou muito grato às perguntas que vierem. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre mais alguma coisa, por favor, é só me dizer que eu falo. Não, tá maravilhoso. Mas eu quero sim, quero pedir para você falar mais, mas eu vou direcionar. Justamente porque eu vi no blog, tem lá uma discussão, tem uma variação que pede, né? E o formato da avaliação é livre, a escolha do tema é livre, e eles podem fazer vídeo, né? Depois você pode falar o que costuma acontecer, né? E também tem lá os critérios, né? Os critérios que você usa para avaliar. Uma clareza impressionante, né? E você cita os três com o mesmo peso, que é a criatividade, a coerência e a organização. Eu fiquei curioso, gostaria de te ouvir mais sobre isso, né? Eu acho que tem uma importantíssima questão da avaliação, e eu ouvi um pouco da experiência propriamente dita, né? Como costumam se dar quando você deixa o tema livre, o formato, né? Mas, ao mesmo tempo, um pouco mais sobre esses critérios, né? É isso. Quando eu dou aula sempre no final de um curso, seja bimestral, trimestral, semestral, anual, o aluno tem a produção de um trabalho. Dependendo da escola, trabalho em grupo ou individual. E o que eu deixo para o aluno, e a minha experiência como professor, Sandro, foi a seguinte: quanto mais liberdade eu dei para esses alunos, mais trabalhos incríveis eu pude assistir e pude avaliar. Essa liberdade, obviamente, é uma liberdade contingenciada, tem limites, mas ela não tem limite na escolha do tema, eu já falo um pouquinho sobre isso, e no formato que quer ser apresentado o trabalho. Às vezes a gente fica fechado em trabalhos textos, monografias, ou um conto. Esse bimestre, eu recebi um conto, o aluno resolveu escrever um conto, e ele produziu e escreveu um conto, no Sion, por sinal. Então, o que acho que é interessante, inicialmente, é um trabalho que pensa na liberdade que o aluno tem na construção do trabalho. O tema é livre, mas não tanto. O tema ele tem que tentar relacionar com algum assunto que foi abordado no curso de filosofia. E eu digo, olha, você não precisa reproduzir o filósofo no seu trabalho, porque eu já dei aula de Schopenhauer, eu já dei aula de Nietzsche, eu já dei aula da Escola de Frankfurt, já falei sobre Sartre. Então, deixa comigo isso, eu dou aula disso. O que você tem que buscar no seu trabalho, qual tema você quer explorar mais? Qual tema brilha os olhos? Daquilo tudo que a gente falou, é liberdade, é sonho, é alma. Então, por exemplo, eu estou dando, trazer exemplo prático, eu estou falando sobre Freud e falei sobre conteúdo manifesto, conteúdo latente, a questão da partir da interpretação do sonho freudiano. E daí eu falei sobre sonho. O aluno pode construir um trabalho em cima de sonho. Eu falei sobre alma em Platão. Mas o aluno precisa falar o conceito e a construção da alma em Platão? Não. Ele é livre para falar sobre o tema da alma. Obviamente, tem um critério, tem um rigor. Quando eu for nas rubricas, o que você está me perguntando são as rubricas de avaliação, para não ter problema nem para mim, nem para ele. Para mim, professor, e para o aluno também. Então, as rubricas é o norteador. Daqui a pouco eu mostro, acho que para ficar claro sobre isso que você perguntou, e é isso que eu estou falando. Então, o aluno tem liberdade de escolher o tema, entre aspas, né? Ele tem que relacionar com o curso ministrado, e ele tem a liberdade de se encontrar no ensino médio. Ele quer fazer vídeo, faça vídeo. Se ele quer fazer uma performance musical, faça. Quer fazer um teatro, faça. E, cara, olha, o que eu já vi de trabalhos assim incríveis, uma aula, um aluno entrando, tocando um violino, outro tocando um tambor, e depois vai para uma performance teatral, uma dança, e depois termina com um PowerPoint.
Então, tem várias possibilidades e eles são livres para a construção desse trabalho que eles têm que apresentar. E quando eu levo os alunos também para Olimpíadas de Filosofia, que existe, Olimpíadas de Filosofia, ela carrega um formato muito parecido. Ela carrega um formato, e aí a escola pública aparece de peso nessas Olimpíadas, porque daí você começa a ver como os outros professores dão aula, e é muito parecido, esses trabalhos que aparecem e são apresentados numa Olimpíadas de Filosofia, são muito parecidos com esse modelo de trabalho, que o aluno tem liberdade para construir a forma que vai apresentar e o tema que vai abordar. Obviamente, a gente perde em profundidade e análise filosófica, conceitual, talvez sim, talvez não. Dependendo do trabalho, dependendo da forma que vai ser abordada pelo grupo ou pelo aluno, você tem profundidade num trabalho. Enfim, trazendo esse exposto, e quando eu vou avaliar, eu tenho 3 critérios avaliativos. Eu fui mudando esses critérios avaliativos ao longo do tempo, mas eu costumo pensar em coerência filosófica, é um trabalho de filosofia, é um trabalho que tem que ter uma certa criticidade, não pode ser senso comum, tem que trabalhar com opostos, tem que ter uma visão crítica sobre o tema. Então, não pode ser um trabalho ideológico, eu tento fugir das ideologias sobre qualquer tema que eles venham a poder apresentar. Então, ele já tem uma visão que há uma coerência, é um trabalho de filosofia, e o rigor filosófico vai existir. Depois disso, criatividade, eles vão ser avaliados pela criatividade deles, e por fim, a organização do grupo para tentar avaliar a trajetória, então a avaliação formativa, passo a passo, na construção desse trabalho. Enfim, a experiência que eu tenho desses trabalhos são trabalhos sempre muito legais, muito incríveis, e eu transfiro isso para os trabalhos de história também. Quando eu leciono história, eu falo, gente, estou dando aula para vocês, vão pensar Brasil Império, de 1822, o primeiro império, de 22 até 31. Então, vocês têm esse período. Eu vou dar aula de Brasil Império. O que você vai trazer é qualquer coisa que esteja dentro desse período. Ah, mas tem que ser história do Brasil? Não. O mundo, o universo, você pode trazer qualquer coisa que esteja acontecendo ao mesmo tempo e que você tenha interesse. Você tem interesse no quê? Em comida? Tente estudar uma comida que foi inventada nesse período. Você gosta de esporte? Vamos ver que esporte eles faziam naquele período. Você gosta do quê? Enfim, de personalidades? E aí os alunos vão trazendo. E os critérios, as rubricas bem construídas, como eu disse, o aluno não se sente injustiçado, porque não é uma avaliação, eu não avalio de modo subjetivo, eu faço uma avaliação bem objetiva a partir dos critérios. E eu não fujo desses critérios. Olha, eu vou compartilhar aqui, eu acho que daí eu falo um pouquinho sobre esses critérios, daí para ficar claro sobre o que eu estou falando. Quando eu começar a compartilhar, já estou compartilhando aí, vocês estão vendo? Sim, está carregando. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar, olha, só para vocês verem, vou até abrir, trabalho de história, mas cabe a mesma lógica de formato de construção de trabalho, tá? Tá abrindo aqui. Aqui. Então, olha, como eu disse, aqui está com a história, mas poderia servir para poderia ser trabalho trimestral de filosofia. O que o Sandro perguntou é essa questão aqui, a rubrica e critérios avaliativos do trabalho. Então, o aluno sabe, não é só falar para ele que ele tem que fazer um trabalho criativo. Você tem que falar para ele o que você enxerga como um trabalho criativo. Quais são os critérios que você vai utilizar para ser um trabalho criativo. Quando eu falo de coerência, o que é um trabalho coerente? O que é necessário ter para um trabalho de história ou filosofia é ser coerente para essa disciplina. E organização, como vai ser avaliado. Então, tem 1 estrela, 2, 3 e 4, e aí, obviamente, um trabalho nota máxima, ele vai estar flertando com 4, 3 estrelas nesses critérios. E daí eu percebo, todo o trabalho foi produzido pelos alunos, o trabalho é original, eles não copiam coisas da internet, questão de criatividade, tá? O tema apresentado pelo grupo é muito original, a escolha foi muito criativa. Então, essas rubricas,
o aluno entende como você vai avaliá-lo e, ao mesmo tempo, fica fácil para você avaliá-lo também, porque você segue esse padrão. Então, eu faço isso e zero problemas, eu nunca tive problemas em relação à avaliação de trabalho. Pelo contrário, foi sempre muito tranquilo. Eu não sei se eu respondi aquilo que você perguntou, Sandro. Sim, respondeu sim. Já temos aqui inscrições. Deixa eu só ver aqui primeiro o chat. A Mari quer falar, né? Sim. Então, vou passar a palavra para a Mari, depois eu vejo as perguntas aqui do lado. Oi, gente. Oi, Mesquita, que saudade. Eu queria aproveitar esse tema como estudante do ensino médio do Mesquita que eu fui também, no Sion. Essa questão dos trabalhos, acho que foi uma das memórias mais marcantes para mim no ensino médio, foram os seus trabalhos de filosofia. Era incrível, a gente fazia coisas muito diferentes e com uma liberdade que trazia para a gente muita vontade de fazer o trabalho. Eu lembro que a minha sala, todo mundo fazia trabalhos incríveis, era assim, de ficar de boca aberta. Agora que eu entrei para filosofia na graduação também, eu olho para trás para isso e penso, meu Deus, que legal que foi, sabe? Como foi incrível a construção disso. Como você realmente sempre trouxe muito interesse para as pessoas, né? A minha sala não era todo mundo aspirante à graduação de filosofia, obviamente, né? Muitos engenheiros, arquitetos, mas todo mundo se interessava muito nas suas aulas. Eu, tenho muito orgulho de ter tido aula com você, foi muito legal. E só queria fazer esse elogio, esse comentário de que realmente essa liberdade funciona, assim. Claro que com os contextos, né, de cada escola, de cada grupo de alunos, mas que funcionava e muito. Era muito divertido. Obrigado pela fala, viu, Mari? E, de fato, para mim, quando é dia de trabalho, eu vou, assim, motivado para a escola, que eu sei que eu vou assistir um monte, é como se eu fosse num concerto, num cinema, num teatro, porque é muito legal os trabalhos que vocês produziam, produzem até hoje, aí os alunos produzem trabalhos muito legais, e assim, várias vezes fica em off que eu já chorei assistindo os trabalhos dos alunos, e me emociono, ou dou muita risada, essa liberdade é muito boa, é muito legal, e é muito bom te ouvir, Mari, é legal que você gostava, e esse trabalho também é aquela isquinha, né, aquela isca para aquele aluno que é muito interessado num curso de filosofia, e que a gente tem essa diversidade, ele talvez se sinta interessado a partir do trabalho. Eu conversei com um aluno que ele se tornou produtor de vídeos de marketing, ele descobriu o amor que ele tinha em edição de vídeo com esses trabalhos. Ele sempre editava ótimos trabalhos, e hoje ele trabalha com isso, editando vídeo para uma empresa de publicidade. Mas muito bom te ouvir. Obrigado, Mar. Só mais uma coisa que eu queria falar sobre a questão de entregar as aulas sem subjetividades, né? Entregando como autor, acreditando no autor, explicando de maneira mais clara com essa visão. A gente também, eu lembro de momentos da sua aula que a gente conseguia se convencer, a partir de certos autores que a gente estava estudando, de que o sol não ia nascer amanhã. Então, a gente tinha aulas nesse nível, assim, a gente conseguia se convencer, não, tem super chance do sol não nascer amanhã. E essa clareza que você dava em todos os autores também sempre foi muito importante, assim, é muito legal ver como mesmo assim, eu tinha 16 anos, né, eu não percebia muito bem essas coisas agora, e agora que a gente está na graduação, eu estou pensando nessa carreira, é muito, muito inspirador de verdade, só isso mesmo. Obrigada, Mesquita. Muito bom, Mário. O Daniel Batelli, ele pergunta sobre como você conseguiu espaço para trazer essa avaliação mais livre para as escolas, porque normalmente as escolas são rígidas e burocráticas. Pois é. As escolas, de fato, existe uma rigidez em
em alguns formatos avaliativos. Então, prova, os alunos precisam fazer provas. Trabalhos, eles precisam fazer trabalhos. Lições de casa, eles precisam fazer lições de casa. Mas eu acredito muito também numa criatividade, uma liberdade para a gente construir provas, trabalhos, de modo diverso. E se é certo, e se você fizer muito bem feito, a chance disso ficar e continuar existindo é muito grande. Esses trabalhos são muito bons, os alunos fazem trabalhos muito bem feitos. Então, é só você, obviamente, mostrando as rubricas são fundamentais, tá? Para você se proteger do aluno, para se proteger de você mesmo. Às vezes, eu lembro exatamente, eu fui assistir era uma apresentação, e o aluno tinha pintado um quadro. Ele pintou um quadro a partir da aula. E ele foi apresentar o quadro. E eu olhei aquele quadro e falei, gente, mas olha, e era um grupo de três é um trio. Eu fiquei, mas os 3 pintaram um quadro? Daí eu fiz perguntas. E conforme eu ia fazendo pergunta, sempre em cima dos critérios de criatividade, de coerência e organização. Eles foram respondendo e eu fui entendendo o objetivo do quadro e, obviamente, eu fugi da minha subjetividade. Às vezes, uma escultura, um quadro, um conto, um filme, um PowerPoint, uma apresentação ali de PowerPoint. Recentemente, eu tive uma apresentação de PowerPoint, o aluno apresentou, era uma dupla, apresentou, foi lá na frente, apresentou o trabalho. Excelente, um trabalho com um PowerPoint extremamente criativo, com reflexões extremamente pertinentes. Enfim, tendo os critérios, tendo essas rubricas bem delimitadas, a liberdade que você vai ter para construir o seu curso, acho que é mais fácil. O que eu acho que a gente tem que ficar mais atento, eu não sei se vai por aí também, Daniel, é uma preocupação maior com uma certa vigilância sobre os temas e a forma que os temas transversais, principalmente, são abordados em aula. Então, eu acho que a gente tem que se proteger enquanto professor, a gente vive um momento delicado, politicamente, socialmente, então, eu acho muito mais difícil trazer para um colégio, eu aumento, rígido, burocrático, por vezes conservador, toda uma discussão e que, às vezes, pode incomodar do jeito que é tratado, se você não se policiar e tomar o cuidado, você pode sofrer aí, ou um pai vir falar com você, ou falar com a coordenação, ou a equipe da gestão de orientação vir falar com você, por conta da aula que foi dada a partir de um viés específico. Então, o que eu tento fazer me protejo com os filósofos. Eu não dou aula daquilo que eu penso, eu dou aula dos filósofos. Então, se a gente vai ter censura, a gente vai censurar os filósofos. Então, eu lembro exatamente, eu estava dando aula de mitologia grega, e eu dou aula de mitologia grega, egípcia, nórdica, e depois eu falo sobre hinduísmo, mito de criação, antes de entrar os filósofos pré-socráticos. Então, falando sobre os mitos de criação, alguns temas são meio polêmicos, apareceu uma discussão sobre incesto, e apareceram questões relacionadas à sexualidade. E aí, a coordenação me chamou e falou, olha, você está dando aula para esses alunos, e você tratou esses temas. E daí eu falei, olha, os temas estão no currículo. Daí eu peguei a minha ementa, olha o texto que está aqui na ementa, lê o texto, agora vai no texto, está lá. Está lá no texto que eu vou abordar isso. Agora, se a gente tem que ter censura, vamos começar a proibir os filósofos, os temas, tal, é uma outra questão que a gente pode conversar abertamente aqui. Mas os alunos trazem à tona esses temas. E daí eu chamei a direção, olha, eu chamo vocês para assistirem a minha aula. Podem vir assistir a minha aula, vocês vão ver o que aparece. E dito e feito. Eu estava, acho que, trabalhando a teogonia com os alunos. E eu estava falando sobre a teogonia, tal, a minha criação, eu estava em Urano, o momento da castração, mas estava falando a narrativa da teogonia. E um aluno levanta o braço e faz uma pergunta de conotação sexual. Na hora, eu paro, dou um sorrisinho labial e olho para a direção e respondo para o aluno. Então, eu acho que isso acho que mais difícil isso, do que criar temas transversais, critérios avaliativos diferentes, eu acho mais fácil. Acho muito mais difícil trazer essa realidade de temas transversais e conseguir ficar isento. Por isso que quando eu falo de temas transversais, eu trago vídeo. Porque eu trago um sexólogo falando sobre o tema, eu trago um especialista falando sobre bullying, um especialista falando sobre corrupção, porque eu me isento também da minha opinião e eu levo a discussão
por uma discussão de especialistas, pessoas que passaram a vida inteira estudando um tema e vamos ouvir o que ele tem para dizer sobre o tema. E a partir daí a aula começa e quando vier alguma crítica, alguma fala, olha, eu estou trazendo um especialista sobre a discussão e eu consigo me proteger um pouquinho mais nesse momento delicado que a gente está vivendo. Eu acho que é o momento mais delicado, desde que eu comecei a dar aula, em 2002 e tal, o momento mais delicado que eu tive mais diálogo de censura em sala de aula foi nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, é uma eterna vigilância de, você não pode falar sobre isso. Daí eu falo, o quê? Me chamaram também, mas o seu curso está muito, um curso muito de ateu. Eu falei, mas de onde vocês tiraram isso? Era um colégio religioso que eu estava dando aula. Daí eu falei, vamos ver. Daí eu fui lá na ementa. Daí eu comecei a citar filósofo, qual acredita em Deus e qual não acredita. Então, Deus para esse é isso, para aquilo, para aquilo. E daí eu, no via das contas, a maioria dos filósofos que eu lecionava não tinha uma definição de Deus. Eu falei, olha, eu acho que eu estou dando aula de poucos ateus, acho que a gente tem que aumentar. Entendeu isso, essa comparação aqui. Mas enfim, mas é isso, Dani. Acho que o Gabriel tem uma pergunta anterior. Posso fazer, Sandro? O Gabriel, no PowerPoint, nesse blog tem todos os PowerPoints disponíveis. Então, se você for dar aula de um filósofo, Hegel, Schopenhauer, helenístico, Epicuro, digita lá Epicuro, digita lá na busca, e vai aparecer tudo que tem, tudo que está relacionado a isso, e vai aparecer PowerPoints também. Não só, mas também PowerPoints, e pode fazer bom uso, tá bom, Gabriel? A Silmara perguntou, no ensino remoto, as escolas dispõem de, em média, 25 minutos de aula dividida em, no máximo, 2 módulos. Como foi a experiência em colégios particulares? Silmara, e aí eu falo da pior experiência possível desde que eu comecei a dar aula. Nunca foi tão difícil dar aula, Silmara, porque é muito difícil por conta do isolamento, por conta de você não ver os alunos, você não vê quem os alunos estão, na maioria das vezes, da mesma forma aqui, só tem uns, tirando a Amanda, acho que só os educadores aqui estão com a câmera aberta, você tem um fechamento aí de câmeras e você fica falando com bolinhas, né, com letras, com fotos, e tem uma desumanização nesse processo. E como é importante a gente tentar também humanizar esses alunos que estão muito desumanizados com esse modelo híbrido ou modelo virtual. O modelo híbrido, Silmara, eu pensei, o ano passado foi 80% virtual, e eu achava que era difícil, tal. Quando foi para o modelo híbrido tem uma câmera te filmando na sala, você tem metade da turma presencial, a outra metade online. E você tem que contemplar os alunos que estão presencialmente e os alunos que estão online. E tudo tem que acontecer no tempo de aula. O tempo de aula, Silmara, eu tenho 50 minutos em média de aula. E a aula, assim, tenho que preparar muito bem, assim, para você fazer esses 50 minutos virar 100, virar 150. Então, é possível você tratar vários temas numa aula a partir aí daquilo que você organiza pensando na tua aula. Então, enfim, mas quando você começa a aula virtualmente e no modelo remoto, já começa, apresento a pauta, falo, a gente vai ter isso na aula, e eu começo a dividir como vai ser o formato da aula, vou explicando. E eu acho que o que mais difícil está nessa experiência de modelo híbrido, que tem sido desgastante para os alunos. Eu estava falando antes de começar a nossa conversa com o Sandro e com a Lúcia, que o tempo que a gente tem nesse mundo virtual, desse mundo híbrido, é um tempo muito diferente. E os problemas que aparecem nesse tipo de aula são problemas muito diferentes que eu tinha no modelo presencial. Os alunos invisíveis, eu conseguia encontrá-los no modelo presencial. Então, é um aluno que está distante, que você bate o olho e você saca, esse aluno está distante, eu tenho que trazer ele perto de mim. E eu chamava, eu fazia perguntas, ou falava sobre um tema, ou chegava do lado dele, só encostava a mão no ombro dele, só isso já basta. Então, você não precisa chamar a atenção dele e tentar tomar o máximo de cuidado de não expor uma chamada de atenção, para de mexer no celular, para de fazer isso. Nunca, né? Sempre chegar no particular, chegar na educação, no bom senso, e é muito comum, do jeito que você tratar os alunos vão te tratar também. Então, nesse modelo virtual, nesse modelo híbrido, foi o momento que eu mais fiquei cansado, mais esgotado emocionalmente, mais esgotado academicamente,
mais me vendo tendo que dar vários formatos de aula. Eu vou para uma aula, não é uma aula que eu dou 2 em 1, igual chiclete, né? 2 em 1. Então, eu tenho que, ao mesmo tempo, falar sobre os alunos que estão presencialmente, ou os alunos que estão online, e se eu vou fazer uma atividade, eu tenho que pensar qual atividade e tem que caber nos 2 formatos. E isso demanda muito tempo de preparo e vai cansando muito a gente, né? Muito gente. E há uma exposição muito grande. A aula virtual te expõe, a sua casa é invadida de alguma forma. Meu filho acabou de mandar um tchau aqui para mim, mas às vezes eles passam do meu lado, daqui a pouco minha filha grita, meu cachorro late, e isso humaniza. O que eu acho que foi legal também, que isso humanizou a gente um pouco. Os professores, às vezes, nossa, vai ensinar o que ele faz, né? O que ele é, o que ele faz quando acaba a aula. São seres humanos, são pessoas comuns, são pessoas ordinárias, como todos nós, e que tem um momento lá de aula que ele vai falar um pouquinho que ele aprendeu na vida, que vai transmitir para outras pessoas. Então é isso, mas eu tenho muita dificuldade, Silmara, e eu enxergo como eu sendo um dos professores que lidou muito bem com esse universo híbrido. Eu sou uma pessoa, eu estou falando, eu tive muita dificuldade. Estou falando que colegas meus é muito pior. O que eu ouço deles, das várias disciplinas, é um ambiente bem difícil. Está bem difícil, mas eu vejo a longo prazo a coisa melhorar. Tá? Eu vou seguindo, Sandro, o pessoal aqui. Amanda, levantou a mão. Beleza. Boa noite a todos. Primeiro, obrigada, Fábio, pela sua exposição. Aprendi bastante. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para você vai no sentido disso que você comentou sobre vestir a roupa do filósofo. Eu achei muito interessante, mas já adianto que para mim isso é um enorme desafio, porque eu percebo na tonalidade da minha fala quando eu vou dar uma aula no cursinho sobre Kant e sobre Nietzsche, né? Nietzsche foi o tema do meu primeiro ano de pesquisa e desde muitos anos atrás é a minha grande paixão filosófica. Então, o olho brilha, a voz muda e ao mesmo tempo eu acho importante também tentar desenvolver paixão com outros pensadores, né? Enfim. E aí eu queria saber da sua experiência se essa postura de vestir a roupa do filósofo foi algo que você já teve desde o começo, assim, como diretriz da sua atuação pedagógica, ou se foi algo que você, né, pela experiência de ter tido fracassos em algumas aulas, percebeu que era melhor isso. E a outra pergunta vai no sentido de quando o estudante percebe que você está mantendo uma postura distante, no sentido de dizer suas preferências, e ele te coloca essa questão. Né, eu já conversando com outros professores, isso aconteceu, quando você tem uma postura de apresentar pensamentos, o estudante vai lá e fala, mas o que você pensa? E aí, como se, né, fazer aquele jogo de cintura para não acabar com o clima da sala de aula. É isso. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Amanda. É um grande desafio. Eu fui me encontrando como... eu acho que o palco da sala de aula, eu chamo de palco mesmo, porque você vai vestindo personagens. Por vezes, eu tenho um monte de problemas pessoais, mas quando eu entro na sala de aula, eu fecho a porta ali, tudo acaba. E tudo tem que acabar de fato para eu estar entregue para o meu aluno, para estar entregue e o mais focado possível com aquilo que eu estiver lecionando. Então, eu fui, ao longo, eu acho que tem um princípio que é uma honestidade filosófica com o filósofo que eu estou dando aula. Então, eu tenho que ser o mais... eu acho que isso é uma utopia, eu acho que a gente tenta fugir das ideologias, mas a nossa interpretação sempre passa, eu concordo com você, Amanda, com olhar, com um timbre de voz, com algo ali que pode estar nas entrelinhas. Mas tentar ser é um objetivo, eu tento ser o mais fiel àquilo que eu estou lecionando. Então, eu tento defender, por mais que eu discorde com o filósofo que eu estou dando aula, ou não é da minha preferência, acho que até discordar ou concordar, acho que não é uma questão, mas não é da minha preferência, eu tento ser o mais sincero e honesto intelectualmente. Me incomoda muito, por exemplo, alguns filósofos, pseudo-filósofos, às vezes falam, às vezes a gente vê muito isso na internet, YouTube, pessoas falando o que eles acham do filósofo, né, e eles dão uma aula de ideologia deslavada. Então, assim, e eles machucam, eles ofendem, eles machucam o filósofo e a filósofa. E me incomoda muito porque o filósofo não está ali para defender, mas está o texto está. Então, vamos para o texto e vamos ver se ele falou isso que você está colocando na boca dele. E quando você tem esse rigor,
Por isso que eu falo, eu dou aula de texto de filosofia. E o texto, gente, por mais que tenha uma tradução, e os problemas que tem uma tradução, o texto está ali, vamos tentar pensar. E os alunos não fazem no ensino médio, não tem essa reflexão de tradução, tá? Para eles, uma tradução é a verdade absoluta do filósofo, não tem mudança, não tem variação de conceito, eles não enxergam esses problemas que podem existir a partir de traduções. Eles vão, uma tradução, mas o filósofo falou, daí a gente pega, vamos ver outro tradutor, o que ele está falando, e aí vai aumentando a criticidade do aluno. Mas o meu princípio é ser honesto, honestidade filosófica, honestidade intelectual. Tentar ser o mais honesto com o filósofo que eu estou dando aula, porque eu não sou mais importante da aula. O ensinamento que toda essa tradição nos deixou, e vamos tentar estudar o que essa galera estudou, o que eles escreveram, e vamos tentar trazer aqui para a nossa aula. Então, como se eu me apagasse um pouco da minha figura e defendo o filósofo com unhas e dentes. E eu trago sempre dilemas filosóficos, né? Por exemplo, na aula de Heráclito de Éfeso, eu peço para vocês, aí eu não sei se a Mari lembra, mas eu peço para vocês, me tragam uma coisa que não muda, porque tudo muda. Daí eu falo a metáfora entra no rio 2 vezes, falo do fogo, e se vocês conseguirem trazer, e eu não falo sobre Parmênides ainda, porque é Heráclito, e eu entro depois sobre a questão de Parmênides. Eu falo assim, me traga uma coisa que não muda. E eles começam a pensar, eu falo, tirar 10. Eu dou 10 de média, e dou mesmo. Mais outra coisinha. Se você promete uma coisa igual com meus filhos, se eu prometo uma coisa, tem que cumprir. Se eu falei que ia dar 10, vai ter que dar 10. Mas eles se sentem tão motivados que é muito gostoso de vê-los tentar e pensar e refletir. Quando eu dou aula de Descartes, eu cito um caso da loucura, né, do gênio maligno, e depois da dúvida dos sentidos, a primeira meditação. E eu mergulho nas meditações. A galera sai na dúvida. Cara, realmente eu não sei o que é real. Eu não sei se eu estou sonhando, ou se eu estou acordado, se eu estou louco, se eu não estou. E até eu brinco com eles, eu crio um personagem fictício e tal, eu falo que eu posso ser ele, e a galera não cai, eles vão na narrativa, e é gostosa a narrativa, e cai um dilema filosófico. E eu falo, gente, eu preciso agora de uma verdade indubitável, eu preciso de uma verdade inquestionável, porque se a gente ficar aqui, o conhecimento, ele vai pela água abaixo. O conhecimento humano, o conhecimento científico, ele não é válido, porque a dúvida persiste. Então, quebrem a dúvida. E daí os alunos começam a trazer um monte de teorias, e não importa se eles vão trazer o cogito ou não. Importa se eles estão pensando a partir das reflexões do Descartes. E daí, malandro, matreiramente, vai encontrar o cogito. E ele vai verbalizar na aula o cogito. Olha que rico isso. Não foi você que falou sobre o cogito, o aluno traz o cogito e ele explica para a sala o cogito. Então isso é muito legal, isso é muito rico e é interessante todo esse exercício filosófico. Mas eu concordo plenamente que é super difícil decidir esse personagem, mas olha, é um desafio. E eu acho que todos vocês vão se encontrar na sala de aula esse personagem que existe dentro de você, ou esses múltiplos personagens, né? Eu tenho um personagem que é o bravo, que dá bronca, o disciplinador, o amigo, gente boa, o brincalhão. Então ele aparece em vários momentos. E, então, a gente vai tendo experiência, vai ganhando cancha aí. Eu acho que tem mais perguntas aqui, né? Posso seguir aqui o Gabriel Moura? Não tem não. Tem a minha. Desculpa, a conexão caiu. É verdade. Tem um monte de fala, mas... Fala, desculpa. Eu já passo a palavra para o Rafael, mas eu só vou comentar uma coisa, porque a minha pergunta ia um pouco no sentido da didática, né? E essa tua última resposta mostrou bem, assim, né? Quer dizer, o teu foco foi o material que você utilizava, né? Isso foi interessante. A gente discutiu o material, a gente discutiu a avaliação, e agora você trouxe um pouco com mais detalhes, né, a didática. E isso de entrar no personagem é muito interessante, né? Mas ainda explorando um pouco mais isso, eu fiquei me perguntando assim, se o foco, digamos que naquele dia a discussão do texto, vamos lá, sobre a menoridade, essa leitura do texto, ela tem uma estratégia didática, assim, que é já a priori, ou você vai depender muito da dinâmica ali,
ou você traz outros tipos de dinâmica, de leitura em grupo, enfim, de pedir para os estudantes apresentarem texto? Você tem essas variações, ou o mais interessante mesmo é essa mediação do professor? Você se coloca, enfim, o que é isso a pergunta, né? Se tem uma estratégia que você prefere, ou se você trabalha com variações mesmo. Acho que eu não tenho uma, acho que eu tenho várias estratégias, eu vou usando as estratégias de leitura de texto. Quando você fala assim, qual o melhor formato? Eu coloco sempre previamente o ideal, tá? O modelo ideal, a leitura prévia. E o que é mais legal, os alunos, você tem uma sala de 40 alunos ou 30 alunos. Eu falo, olha, a leitura, esse é o texto desafio máximo. A gente tem que terminar o bimestre com a compreensão desse texto. E muitos alunos se sentem engajados e eles vão fazer a leitura por eles mesmos e vão penar e vão ter um monte de dificuldades. Eu falo, gente, próxima aula, tragam dúvidas de entendimento do texto, que a gente vai começar a leitura. Quando começa a leitura de um texto, eu sempre pergunto para eles, gente, a gente vai por partes. Eu leio o parágrafo, vocês querem que eu leia ou vocês leem? Que eu comente ou vocês comentem? Então, eu já fiz várias estratégias de eu ficar em silêncio, eu só quando alguém comentar o parágrafo lido é que eu entro para comentar, para forçar a participação deles. Então, e às vezes é muito comum, às vezes, terem mesmos alunos, sempre os mesmos, discutindo e debatendo o texto. Mas é legal, por sua vez, assim, mas eu faço roda de conversa sem Covid, tá? Sem pandemia. Roda, aula em círculo, todo mundo em círculo, inclusive eu, sentado, todo mundo no mesmo lugar. Os alunos que quiserem ficar em uma posição mais confortável, para mim não tem nenhuma objeção. Se quiser sentar no chão, se quiser ficar numa posição mais confortável, mas acompanhando a aula. E daí começa a leitura do texto. É leitura de parágrafo comentado, leitura de parágrafo comentado, leitura de parágrafo comentado. Mas quando eu peço para eles lerem antes, eu coloco o valor naqueles alunos que leiam, e eles trazem as perguntas para a aula. Então, é aquela aula invertida. Então, o aluno lê em casa e quando você vai dar aula, você espera para ver quais são as dúvidas de entendimento e a partir daí você vai vendo também, vai entendendo o quanto eles conseguiram se apropriar do texto, o tanto quanto que eles fizeram interpretações equivocadas. Você começa a pensar conceitos chaves, eles entenderam conceitos chaves da leitura do texto e eles vão trazendo, mas é sempre uma leitura compartilhada para entendimento de texto. Eu faço uma leitura compartilhada. Essa aula, por vezes, pode ser cansativa para o aluno puramente auditivo, ou o aluno auditivo. O aluno sinestésico, que ele aprende com o corpo, ou com uma experiência maior, ou o visual, ele vai ter mais dificuldade, porque é uma aula falada, né? Você fala e lê ao mesmo tempo. Então, esse aluno auditivo tem mais facilidade. Então, para tentar contemplar, por isso que eu faço a apostila cheia de imagem. Eu coloco o item trazer esse universo. Para tentar também, eles podem fazer o texto, eles lendo a margem ali, eles podem começar a dialogar com esse universo que está na margem do texto, que é um universo cultural que eu trago, mas eles podem trazer também aquilo que eles quiserem, para fazer as conexões que eles bem entenderem também ao longo da leitura. Mas o meu modelo ideal é roda, todo mundo lendo e comentando o texto, turno de fala levantando a mão, vai falando, e sempre são coisas bem legais mesmo. Perfeito. Rafael? Então, professora, conforme as suas experiências, em relação à liberdade para construir o curso junto com os alunos, tendo em vista que tem a perspectiva do plano de ensino, o livro didático, que eu não sei se é uma escolha ou se é imposição da escola, depender do lugar, o currículo também, essa questão dos vestibulares, que você acaba ensinando o que deve ter relação, como você pode ter liberdade, ou você consegue ter liberdade para construir o curso junto com os alunos, a partir do interesse deles, em frente a essas questões que acabam reduzindo a sua liberdade, vamos dizer assim. Uhum. Obrigado pela pergunta, Rafael. Sobre material didático, algumas escolas sim já têm um material previamente estipulado, previamente posto. Você chega na escola, já tem um livro para você adotar, uma apostila. O que eu sempre falo o livro é do aluno, não é meu. O livro é para o aluno. E eu vou dialogar com o livro. A minha aula,
ela dialoga com o material didático, mas eu não dou aula do material didático. Eu não sou aquele professor que abre, vamos lá, capítulo 1, galera, o que está sendo falado aqui, pegue lá. O que eu faço é o seguinte, eu tenho um material, tenho um livro didático, tenho uma apostila, e eu falo, olha, gente, a gente vai abordar esse tema epistemologia. Eu vou dar aula de Descartes, Locke, David Hume e Kant com vocês, a parte epistemológica. E, ao mesmo tempo, tem o material de vocês. Dá uma olhada no material de vocês. Abra no capítulo tal. E no capítulo tal, olha, vocês estão vendo isso aqui, ó? Aqui, ó, Descartes falando, ó, Locke aqui, tá vendo? E daí eu mostro para eles esse material de vocês para vocês estudarem. E se vocês não entenderem o que eu estou falando, corram nesse material. Se vocês não estão entendendo o filósofo, corram nesse material. E eu sempre falo bem dos materiais, viu? Eu nunca sou, por mais que tenham problemas, eu não sou aquele que fala mal, primeiro porque não foi eu que escrevi também, então... E a escola adotou, então eu não posso dar um tiro do pé também da minha figura e eu sendo um professor da escola. Mas às vezes se tiver alguma coisa que eu discorde, eu falo, olha, esse ponto eu não faço uma leitura, eu faço uma leitura diferente, enxergo de outro jeito, e aí eu vou dialogando e tentando também ser camarada e legal com quem escreveu o material, não importa quem seja. Então, é tentar dialogar e ver que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo na mesma seara. Então, eu dialogo assim, eu não tenho muita dificuldade, nunca tive uma imposição. Ah, Fábio, você não está adotando o material didático. E eu falo até, olha, vocês compraram material, então eu tento dialogar minimamente, mas o meu curso não é da apostila ou do livro didático. Eu tenho cursos próprios e eu vou dialogando. O material didático é uma ferramenta a mais para mim. Quando eu vou, para eu poder dar aula e para o aluno entender mais a aula e melhor a aula. Quando você fala dessa aula dialogada com o aluno, então, por exemplo, começa um curso, eu falo, gente, a gente vai abordar alguns temas transversais, eu estou trazendo esses. Quais vocês querem? Quais temas vocês querem? E daí os alunos vão trazendo os temas que eles podem optar. Recentemente, na terceira série do ensino médio, que eu estava dando aula lá no Sion, eu propus 2 cursos. Eu falei, olha, tem um curso a educação após Auschwitz, que eu vou abordar do texto do Adorno, que é um discurso de rádio, mas depois vira texto, e também tem um curso de filosofia da ciência, que eu trago aí o Thomas Kuhn, o Popper, Vandana Shiva e outros autores também, que são só textos desses caras, desse pessoal, pensando na questão da ciência. Então, eu jogo, escolha um curso, qual vocês querem? E aí os alunos votam, democracia pura. Teve mais voto, é o curso que eu vou dar. E os temas transversais também. Quais temas que tiveram mais votação? E é muito fácil hoje, você faz um Google Form, você coloca lá as opções e deixa a galera votar. Depois sai lá a amostragem, qual tem mais porcentagem. E daí, aí cabe, Rafael, a nossa habilidade como professor de tentar vincular o filósofo, a filósofa que a gente está dando aula, com o tema transversal. E que às vezes vai fácil e às vezes não é tão fácil. Por isso que, às vezes, eu tento pensar, olha, esse tema transversal, vamos falar um pouquinho mais para frente, que eu estiver dando aula desse filósofo, vai ser mais fácil relacionar, tudo bem? Daí ela fala tudo bem e segue. Mas é sempre um diálogo e os alunos são legais, Rafael, parte do pressuposto, os alunos são legais. Tem, às vezes, muitos professores que vêm uns alunos inimigos, né? Que fica uma relação hostil na sala de aula. E os alunos, eu tenho um carinho enorme por eles e vice-versa. Então, eu tento construir uma relação de afeto, de fato. E esse afeto é algo que, eu não sei se ensina, eu não sei como que é, mas funciona muito, Sandro, para a didática. Porque quando você vincula afetivamente, por exemplo, quando eu dou aula de Descartes, eu falo que eu comecei a dar aula, o discurso é esse, tá? Eu comecei a dar aula de filosofia por causa da minha tia. Eu tenho uma tia chamada Emília. Daí eu falo, a minha tia Emília hoje está no hospício. Eu falo, como existe isso, né? Está numa casa de repouso, e ela está imaginando dar aula de filosofia. Ela está pensando que está dando aula no Sion, diante de uma turma da terceira série do ensino médio, e assim como a certeza que eu tenho, é a certeza dela. Eu vou lá visitá-la, ela acha que está dando aula, e eu também tenho essa certeza. E aí, gente, será que não sou eu a minha tia? Será que eu tô louco? Por favor, me ajudem. E aí? Pô, professor, sério mesmo, a sua tia está numa casa de repouso? Daí acaba a aula, eu falo que era brincadeira. Eu falo que era brincadeira, que eu não tenho nenhuma tia que não é uma casa de repouso. Mas eu vou tentando trazer e brincando com eles e me mostrando minhas fragilidades também. Não tem nada demais você chegar, gente, hoje eu não estou muito bem, não estou muito legal hoje não, aconteceu isso. Obviamente não fica a aula inteira falando sobre essas questões, né? Porque às vezes tem professor que usa a sala de aula como terapia, né? Para fazer terapia aqui com meus alunos. Mas se mostrar muito transparente, muito sincero, acho que funciona muito. E quando a gente se desarma, não tem por que o outro se armar.
Eu penso muito, porque às vezes eu vejo aula que parece hostil, né? Um tá armado, o outro tá armado e parece um campo minado. Daí eu falo, gente, o que é isso? Não, ó, bandeira branca. E acho que é legal. Rafael, acho que fui um pouco da sua pergunta, mas acho que respondi. Respondi, Rafael? Respondeu, professor. Obrigado. Bom, valeu, Rafael. Agora acho que... Agora o Maurício, depois a Lúcia, e eu acho que a gente já vai encaminhando para finalizar, né? Pode ir você, Lúcia. Tá. Não, então, Mesquita, primeiro agradecer você, né, por essa exposição muito, enfim, né, interessantíssima, e ver como é que você, quer dizer, a gente vê também bastante claramente o reflexo da formação que você teve, né, sobretudo essa coisa de trabalhar com os textos, e isso é essencial, né, e também, enfim, né, quer dizer, trabalhar com os textos não ideologicamente, né, isso é fundamental. Então, eu estou reiterando isso, né, também aqui para os alunos, né. Também uma outra coisa que me vem, que me passa sempre à cabeça, né, é o modo como a filosofia no ensino médio no Brasil ela é desvalorizada, não é? Ela está sempre em crise, né? Volta, depois sai, depois volta. Agora não sei, inclusive eu nem sei qual é o estatuto agora com essa reforma nova aí. Eu não sei nem o que está acontecendo, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, é um lamento pelo seguinte, né, porque nos países europeus, por exemplo, na França, na Itália, o mundo anglo-saxão não conheço muito, mas também no Canadá, etc., o professor de liceu, que eles falam, né, por exemplo, na Itália, o professor de liceu, ele tem a mesma formação e ele é um pesquisador de altíssima qualidade, de altíssimo nível, tanto quanto são os professores universitários. A diferença é que ele não está na universidade porque ele não está, não é? Ou porque ele não quis, ou porque na época que ele começou a dar aula ele não teve oportunidade de fazer um concurso, ou porque enfim, né, ele gosta de dar aula no segundo grau, no liceu, né? Então, a formação e a valorização do professor, ela é a mesma, exatamente a mesma em relação à universidade, né? E a gente vê, por exemplo, no caso do Mesquita também, né, essa qualidade, né, da formação, ou seja, é um pesquisador, é um professor pesquisador também, que precisa estudar o tempo todo para preparar as aulas, etc., e não está na universidade porque não está na universidade, né? Mas, às vezes há um certo preconceito em relação ao ensino médio, mas não deveria, de modo algum, haver, né? O que deveria haver essa formação excelente, e também, né, o trabalho de pesquisa, tanto do professor universitário, quanto do professor do ensino médio, né? Então, quer dizer, infelizmente isso no Brasil parece uma coisa meio, enfim, né, que ficou meio assim, deixada de lado, né, então isso não acontece, de fato, não acontece, né, eu tenho colegas que dão aula no ensino médio, por exemplo, na Itália ou na França, no liceu que eles falam, né, mas eles são, em suma, pesquisadores, editores de texto, enfim, tem uma qualificação extraordinária, né? Então, isso para dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque é sempre importante, eu acho que o caminho também para a gente mudar isso é nós também, né, investirmos também na nossa formação como professores e mesmo se você fala assim, mas eu não quero trabalhar na universidade, ou eu quero dar aula, isso não faz nenhuma diferença. Isso não faz absolutamente nenhuma diferença, não é? A formação é a mesma. A questão é que, às vezes, você, por exemplo, como o Mesquita falou, olha, eu gosto de dar aula para essa faixa etária. É uma paixão que eu tenho, não é? Então, quando você faz com paixão, você acaba fazendo muito bem e a coisa dá certo, né?
Então, isso é muito importante, eu acho que é um exemplo, assim, que a gente tem que olhar, né, essa fala do Mesquita é um exemplo, exemplar, acho exemplar, tá? Mas, posto isso, eu queria fazer duas perguntas para o Mesquita, que são as seguintes. Primeiro, você falou, bom, eu comecei em 2002, né? Quer dizer, em termos gerais, né, o que você nota que mais mudou de lá para cá? Porque, por exemplo, eu também comecei, mas eu comecei em faculdade particular, né? E aí o público parece que era outro, de fato, né? Eu não sei exatamente explicar como, nem em que sentido, mas parece que hoje houve uma diferença muito grande, mas sobretudo do ponto de vista de um certo uma certa mudança na maneira como o aluno mais jovem vê as coisas, vê uma perspectiva de transformação do mundo, tem ideais, né? Parece que isso, não há nenhum resquício disso mais, né? Não sei, parece que, não sei. Não é que eu veja isso nos nossos alunos, por exemplo, não necessariamente. Na verdade, eu não sei dizer, né? O que você vê como mudança, né? Nos nossos alunos, na universidade, não, mas eu digo no segundo grau. O que você vê que mudou mais, né? No perfil dos alunos, se é que isso é possível generalizar. E a partir disso, né? Como que você lida com a falta de motivação em relação a dizer que a filosofia é inútil? Né? Por que eu estou estudando filosofia? Isso, às vezes, vem da própria direção do colégio. Isso, às vezes, vem da própria, né? Quando é colégio particular, da direção do colégio. Quando é colégio público, em suma, aí não precisa nem comentar, né? Então, isso, quer dizer, do ponto de vista institucional, de um lado, quando isso acontece, isso a gente fica meio indefeso quanto a isso, mas também em relação aos alunos, porque uma das primeiras coisas, quer dizer, eu tinha que, quando eu dava aula, por exemplo, para economia, para contabilidade, etc., mesmo para o direito, eu tinha que ficar uns 2 meses, né, falando do porquê que você estava estudando aquilo. Por que o aluno estava estudando aquilo lá, afinal de contas, né? Por que ele ia ler os filósofos, etc, etc. Então, esse é um trabalho, né? Um trabalho bastante complicado, né? Eu não sei se hoje ficou mais difícil ainda fazer isso. Então, é mais ou menos, as duas perguntas são mais ou menos ligadas, né? Obrigado pela pergunta, Maurício, pelas perguntas, né? Só reiterando, eu acho que essa sua fala do texto filosófico, como é importante a gente dialogar diretamente com o texto para a gente se proteger também, né? Porque a gente é bombardeado na sala de aula, mas você é dessa vertente, você é aquilo outro, tentar rotular a gente politicamente ou ideologicamente dentro de um espectro. Isso faz pai, faz aluno, faz a coordenação, faz todo mundo. E quando você tem um texto, o texto te protege, e você fica mais fiel também ao filósofo. Acho que isso é fundamental. Mas voltando lá para as suas perguntas, a primeira sobre essa garotada que está aí, né? Esse jovem, esse adolescente do ensino médio, do começo do século XXI e agora. Teve mudanças? Na minha opinião, sim, e também da compreensão que se tem da filosofia no ensino médio. Quando a filosofia volta para o ensino médio, isso acho que é no governo, acho que começa a aparecer na sanção, acho que começa a dialogar no governo do Fernando Henrique, depois já entra como oficial no governo do Lula. A gente está falando da passagem do século, né? Da passagem do século. E nesse momento a filosofia é como se fosse uma pérola, uma menina dos olhos. Nossa, agora a educação no Brasil vai levar jeito, todo mundo vai se tornar crítico, conhecedor dos filósofos, a coisa vai se arrumar. Eu tinha uma visão muito, não só, mas não é a minha visão, mas eu enxergava que as pessoas tinham uma visão da filosofia muito positiva, muito como sendo algo muito interessante, muito diferente, e que, olha, agora temos um filósofo no meio do corpo docente, agora temos uma pessoa formada em filosofia no meio do corpo docente. Eu sempre fui visto entre os meus colegas, entre os meus pares,
como sendo uma pessoa que, quando fala coisa com coisa, numa reunião, vai tentar dar um olhar diferente, fora da caixa, que acho que o exercício filosófico faz isso um pouco com a gente, faz com que a gente consiga trazer contribuições para o grupo de professores de um modo diferenciado, e isso acaba até, acho que, pelo contrário, acho que sempre foi muito bem visto a filosofia nos colégios que eu lecionei. Sempre assim, pô, mas chama um Mesquita que ele vai falar sobre esse tema, mas chama ele que ele vai resolver essa questão, mas chama ele que ele vai falar com esses alunos e vai dar certo. Então, eu sempre me enxerguei e fui vendo que a filosofia é uma grande ferramenta para resolver muitas questões da sala de aula e muitos problemas que são postos aí. Então, isso no começo era uma visão muito positiva. Eu acho que ao longo do século XXI, a educação, principalmente no Brasil, mas acho que é um contexto também internacional, também mundial, ela vai começar a ser problematizada como se a escola fosse um espaço de doutrinação. E, obviamente, algumas disciplinas carregam consigo a bandeira da doutrinação, a filosofia é uma delas. Por mais que antagônico seja, porque acho que a filosofia é o inverso disso, é a não doutrinação, é a não ideologia, é a construção de criticidade, mas o senso comum, ou você começa a ver algumas falas de algumas pessoas, de algumas alas, às vezes linkadas a movimentos políticos, movimentos ideológicos, levantando essa bandeira. Foi um momento que, como professor, que eu me senti mais desmotivado. É como se eu fosse um inimigo da sociedade. É como se eu não fosse uma pessoa que ajudasse as pessoas a pensarem. É como se eu fosse um mal e que fizesse todo mundo ou comunistas ou liberais ou sei lá o que quiserem chamar. Olha, a pecha de comunista é batata para professor de filosofia, tá? De sociologia, de história, de geografia também. E não é, a gente conhece aí, tem várias possibilidades de ideologias e colegas que pensam diferente. Mas você começa a ser... Eu comecei isso em 2015 para frente, tá? Que começa a ter, primeiro, um inimigo que é desses discursos, que a aula de filosofia é doutrinadora, e que faz com que as pessoas... E é muito socrático isso, né? É que o professor começa a trazer inquietações para os adolescentes levam isso para casa, o pai, onde você aprendeu isso, menino? Então, vou falar com esse professor que está deturpando a história, e às vezes, olha, vai tirar do contexto, vai te tirar a fala do contexto, e eu acho que o professor de história é mais sinuca de bico ainda, porque a filosofia, ela é contra a ideologia. Naturalmente ela é. Então, apresenta um filósofo, já vem outro, e pronto, já desmentiu o que eu estava falando antes. Então, fica gostosa e foge naturalmente. A história, eu já te dei aula de história, pai falando assim, mas você não vai falar o lado bom da escravidão no Brasil? Você só vai apresentar as questões problemáticas da escravidão? Você tem que fazer o que foi de bom da escravidão. Daí eu falei, vamos fazer o seguinte, acho que essa conversa tem que ser junto com a direção. Vamos conversar com a direção? Daí, não, porque eu não vou comprar uma roubada sozinho. Então, mas você começa a estar de encontro com essas falas. E eu acho que isso que é mais desmotivador, isso que é mais complicado, isso que é mais difícil na nossa trajetória como professor, assim, e num espaço que eu que dou aula em escola particular, existe uma mentalidade mercadológica da educação que ela é perniciosa, é muito perniciosa, que o espaço público não tem, que acho que existe uma maior liberdade no espaço público. Então, quando você pensa em um professor de escola pública estadual, municipal, federal, do ensino médio, federal, por exemplo, eu vejo maior liberdade para esse professor estar construindo o seu curso e não estar tendo essa vigilância do capital ou vigilância de um grupo de pais que, como está pagando a escola, como está pagando, quer que ensine exatamente isso. E não é bem assim. Então, essa é a maior dificuldade e, obviamente, a partir daí, essa visão da filosofia ao longo do tempo de grande salvadora da pátria para inimiga do mundo da sociedade, sabe? A vilã. E daí a gente tem que comprar, estamos juntos, os geógrafos, os historiadores, os sociólogos nessa brincadeira, é muito desestimulante. Então, foi um momento assim que eu falei, poxa, gente, estou meio desestimulado. É sério mesmo que isso está acontecendo? Sério mesmo que eu estou vivendo esse período? Mas eu acho que é um período. Eu estava conversando com uma amiga minha, que é diretora de teatro, e os pais delas foram, uma senhora já, os pais dela foram professores, e eu falava para ela, a profissão professor é muito maior do que esse momento que a gente está vivendo. É muito maior. Não estou nem falando do filósofo, estou falando ser professor.
porque todos os professores foram bombardeados nesse momento que a gente está vivenciando, no momento atual que a gente está vivendo. Então, isso é muito maior. Então, eles passarão. O nosso passarinho, por enquanto, cito o Mário Quintana, falou, deixa, eles vão passar. Esse momento vai passar. E o professor, sendo valorizado no Brasil ou não, um professor do ensino médio, um professor do Fundamental 2, um ensino Fundamental 1, precisou vir a pandemia para a gente perceber, olha como é difícil alfabetizar as crianças, porque os pais perceberam que não deram conta. E como é importante essa galerinha que dá aula de um modo super interessante com o ensino fundamental 1. E eu concordo plenamente. Eu sonho com um Brasil de escolas públicas e de professores muito bem capacitados, muito bem formados, e que estão ali por vocação. Eu enxergo muito a vida de um professor, é um sacerdócio, por muitas vezes. Você se dedica, corpo. Eu sou 100% do tempo professor, eu assisto um filme, eu penso no que eu posso relacionar com a minha aula, eu leio um jornal, eu falo, isso aqui faz link com a minha aula, mas é natural, não é assim, nossa, mas você não vive? Não, isso é a minha vida. E é um deleite isso, é um prazer isso. É muito bom quando você funde, né, o seu entretenimento, o seu trabalho, está tudo misturado e não pesa. Não pesa. Dá aula para mim, hoje eu estou dando, acho que 50 aulas por semana, não sei. Eu dou aula de 2 frentes de história, 3 de filosofia e 5 de projeto de vida, que é habilidades socioemocionais. Então, numa semana, eu falo quase sobre 12 coisas diferentes em uma semana. E a minha mente vai fundindo, vai ali e tal, mas ao mesmo tempo, juro, não pesa. Porque é um deleite ficar aprendendo e ficar estudando, e é bem o que você falou. Eu estou eternamente pesquisando, eternamente estudando. O que eu acho só, infelizmente, no Brasil, eu não tenho tempo para publicar, para pesquisar. A última publicação minha, acho que foi em 2019, que eu publiquei lá com a Maria Lúcia e com o Eduardo Brandão. Mas eu não tenho tempo, para tudo, Fábio, você tem um tempo para pesquisa. Eu não tenho um horário, eu tenho que pegar no meu tempo livre, no meu tempo eu estou tentando agora publicar um livro, eu tenho que revisar o livro, mas eu não estou dando conta, eu vou usar minhas férias para fazer isso. Então, é todo um exercício, é toda uma dificuldade para esse professor de Fundamental e de Fundamental 2 e Fundamental 1, não há um incentivo para a pesquisa. Então, é assim, olha, você fez um doutorado, parabéns, olha, que bom, a gente prestigia, a gente valoriza isso, mas não há nenhum incentivo. Olha, você vai ganhar umas aulas pelo seu doutorado, você vai ser financiado por parte da sua pesquisa. Não existe isso nesse meu universo de professor do ensino médio. E é o que eu sinto mais falta, porque ao mesmo tempo eu acabo não tendo tanto tempo de pesquisa e acabo, enfim, esse modelo que você coloca, que é o ideal, que eu acho que é o que eu sonho, não chega nem aos pés. E quando um aluno fala, mas a filosofia não está sendo valorizada no Brasil, eu cito o que você acabou de citar. Vamos falar como a filosofia é na França, como a filosofia em Portugal. Portugal são 4 itinerários possíveis. Em cada itinerário tem 4 disciplinas obrigatórias, não importa qual você venha a tomar. Que é língua portuguesa, speech and debates, é você debater inglês, educação física e filosofia. Não importa qual é o itinerário do curso do aluno do ensino médio, ele vai obrigatoriamente passar pela filosofia. Olha o valor que esse país dá para a filosofia. Aqui, a gente ainda fica tateando, tem muitas questões para ainda serem, enquanto sociedade, enquanto país. Ainda acho que muita água vai rolar embaixo dessa ponte, mas vamos com calma. Como eu disse, ser professor é maior que tudo isso, e ser professor de filosofia é mais ainda. Desculpa, Lúcio, só fazer uma piadinha com esse negócio você falou da coisa mercadológica nas escolas particulares, né? Tem aquele filme, acho que é Fala Sério, Mãe, que eu vi com as meninas há uns anos atrás. Aí tinha as mães conversando, assim, né? E aí a conversa era a seguinte, parece que você está nas festas, né? Você viu uma, viu todas, né? É assim, a mãe falando assim, eu acho que eu vou fazer um abaixo-assinado para tirar o professor de matemática. O meu filho só tira vermelho. Culpa é dele, né? Culpa do professor, né? Mas mais uma outra, uma coisinha rápida mesmo, né? Que é uma coisa assim, eu falei dessa geração, que parece que não tem nenhum idealismo, etc, né? Mas, por outro lado, tem um outro lado da coisa, que outro dia até comentei em sala de aula, quer dizer, esta geração mais nova, mais jovem, né? A geração que está no primeiro ano de graduação, ou está no ensino médio, etc.,
por outro lado, muito mais consciente de certas questões do que gerações de 20 anos atrás, né? Por exemplo, questão da ecologia, por exemplo, sei lá, né? Eu estava falando, outro dia eu comentei, não sei por cargas d'água, mas estou comendo, não estou mais comendo carne vermelha, né? Mas eu falei, mas para a geração de vocês, isso é muito mais natural do que para mim. Para mim, isso era um escândalo se não comer carne. Hoje, sei lá, metade do pessoal é vegetariano conscientemente, enfim. Então, é interessante que tem os dois lados da coisa sempre, né? Eu acho que esses temas que aparecem, aluno engajado, eu acho que, eu não percebo diferença, mas os temas de engajamento, sim, né? Os temas de engajamento. Por exemplo, a questão do feminismo, quando eu comecei a dar aula, minhas alunas que falaram, Fábio, você tem que começar a colocar mulher no seu curso. O seu curso só tem professor, só tem filósofo, cara. E daí eu falei, gente, é mesmo. E daí eu parei, para tudo com eles. Vamos estudar filósofas. E daí eu coloquei um monte de filósofas. E assim, daí você vai falar, pô, porque é uma cegueira. O machismo é uma cegueira. Hoje o que a gente está falando muito é masculinidades. Os meninos estão trazendo muitas discussões sobre masculinidade, sobre machismo tóxico, e está sendo muito legal. Mas é uma geração que tem isso como tema. Mas acho que as gerações vão mudando e a gente vai ficando... Eu acho que eu fiz aniversário faz pouco tempo, e eu falei até para uma amiga, meu espírito está sempre jovem, porque viver com eles, com os adolescentes, não tem como... Envelhece isso aqui, cabelo branco, barbinha branca, mas o espírito, gente, é um espírito jovial. Isso é muito bom. Isso faz um bem danado. Vocês não sabem como isso é bom. É muito bom. Mas é isso, Maurício. Obrigado pela pergunta aí, novamente. Bom, a Lúcia, depois o Jason, mas a gente precisa ser bem rápido, tá? Precisamos encerrar, porque 7h30 tem aulas. E a gente também não quer explorar muito o Fábio aqui, né? Pois então eu vou até encurtar aqui, eu quero só agradecer mesmo, foi muito bom te ouvir, Fábio, e dar um depoimento muito rapidamente. O que eu ia falar era mais ou menos o que o Maurício acabou de falar, é uma pena que a gente não valorize do mesmo modo, né, o professor do ensino médio, o professor que vem lá do infantil, eu vejo exatamente a mesma importância e a mesma necessidade de todos serem bem informados, então é muito... É uma pena, a gente lamenta, por outro lado, eu acho que tu terminaste, não há mais nada o que dizer, senão isso é que temos que ter na nossa mente o tempo inteiro. Eles passarão, qualquer que seja o governo contra, há algo que depende de nós, dos alunos que serão professores e dos professores, esse valor que nós mesmos nos damos e devemos nos dar, eu acho que é isso, né? E que quando a gente nós passaremos para os alunos também isso se vê nos teus alunos, na Mari que está aqui presente, né, grata presença. Quando eu ouvi falar de ti, a minha filha nem era tua aluna, eu brincando com os amigos dela e ela, falei assim, eu acho que eu vou dar aula de filosofia aqui. Quase me mataram, porque estavam todos loucos para ter aula contigo, eu nem te conhecia, não sabia o teu nome, eu falei, fiquem tranquilas, é só uma brincadeira, eu nem gostaria, porque comecei dando aula no ensino médio, mas não de filosofia, e às vezes eu penso, me aposentando, estou perto de me aposentar, quem sabe eu dou aula no ensino médio, porque ao contrário do que parece, e isso eu acho que eu tive essa confirmação, assim, acho que é bem difícil dar aula para essa idade de filosofia, né? Por outro lado, vendo o depoimento dos teus alunos, no dia em que eles estavam ali em defesa tua e da filosofia, eu entendi uma coisa, apesar da dificuldade, é uma idade em que eles estão abertos, e quando você sabe encontrar o caminho, né, a filosofia é como a literatura, mesmo que não seja aquilo que a pessoa quer fazer na vida, mas tem tantos exemplos que algum vai servir para aquele aluno, ele vai gostar de alguém ali. E esse caminho aí que tu mostraste e que fazes muito bem feito, então foi muito bom te ouvir, é isso, e acho que temos essa missão, né? Nós é que temos que começar nos valorizando, apesar de tudo, e uma hora
É isso, e muitíssimo Mesquita. Eu vou ter que sair, que eu tenho que dar aula, meus alunos estão esperando. Tá bom? Então, foi um grande prazer. Lúcia, só deixa eu fazer um agradecimento. Eu nunca te agradeci, agora publicamente até melhor. Mas nesse momento que você cita, você me defendeu, falando que você foi uma das pessoas que mais me defendeu. Muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio, pela Imagina, Mesquita. Pois é, você vê o que é. E como disse o Marcelo, naquele dia os alunos deram a aula. Aí que eu entendi, porque eu estava muito em dúvida se a Beatriz continuava no Sion ou não, ela ia entrar para o ensino médio. Eu falei, olha, esse ensino médio daqui vale a pena, porque os alunos deram a aula, e deram aí que a gente vê, né? Eu acho que o professor, quando vê isso, pronto, deu tudo certo. Não é? Porque os alunos estavam lá em tua defesa e falando em defesa da filosofia também, o trabalho aparece nessa hora. Imagina, não tem nada que me agradecer, mérito era todo teu. Obrigado, Lúcia. Jason? Oi, boa noite a todos, a todas. Boa noite, professor Fábio. Só queria saber se ocorre muito dos alunos questionarem em sala, né, o porquê de estudar filosofia, para que serve a filosofia, e como que você responde a essa questão? O meu primeiro texto, a primeira coisa falou que eles têm que questionar todas as disciplinas, porque eles estão tendo aula de matemática, porque eles estão tendo aula de português, porque eles estão tendo aula de química, de biologia, para que tudo isso? Porque eu me questionava e muitas dessas perguntas não foram solucionadas, porque eu tenho que aprender logaritmo, por exemplo, em matemática, para mim não fazia nenhum sentido. Enfim, mas trazendo essa pergunta aqui, os alunos perguntam, mas eu vou até antes. O meu primeiro texto com os alunos é um texto do Bertrand Russell, que é o valor da filosofia. E nesse texto ele fala, para que serve? Se filosofia serve para alguma coisa, para que ela serve? Então, eles não precisam nem esperar, eles não precisam me perguntar, eu já trago a pergunta até, falo assim, gente, vocês nunca pararam para pensar por que vocês estão tendo essa disciplina? E por que a gente vai gastar uma aula da semana, usar uma aula da semana para pensar sobre isso? E todo professor tem que conseguir justificar aquilo que ele está lecionando, na minha opinião, tá? Eu tenho que conseguir, por que um aluno do ensino médio está tendo que ter essa disciplina? E aí, obviamente, o texto do Bertrand Russell, ele vai de encontro, e é o primeiro texto que os alunos leem. Então, ele vai falar sobre o homem do senso comum, um homem que não enxerga valor na filosofia. E eu falo, olha, muitos de vocês talvez sejam assim. Daí ele vai falar sobre o alimento do espírito, que o ser humano não é um ser apenas mente material que busca saciar seus desejos, suas necessidades materiais. Ele vai falar como sobre o alimento do espírito, ele vai falar o que é esse alimento do espírito, e ele vai dialogando com essa pergunta que você traz. Jason, ele traz isso. Então, é muito legal porque, e daí deixa, eu falo, eles têm que me perguntar por que eu estou dando esse filósofo e não aquele. Por que eu preferi essa aula e por que não aquela? Então, as perguntas, elas têm que ser muito bem-vindas em todos os momentos do curso, e eu nunca me sinto atacado, ou pelo contrário, falo, olha, que bom que você perguntou, porque eu estava louco para responder. E daí você responde, e para isso a gente tem que estar muito convencido que a filosofia é uma disciplina fundamental para a formação de um ser humano, que ela faz abrir portas de entendimento, de leituras, de ótica de mundo, de leituras de mundos diversificadas. Isso é muito importante. A filosofia é um instrumento muito valioso para que uma sociedade crítica não cometa os erros, por exemplo, de ser dominados por ideologias, por fanatismo, por ignorância, por violência. Então, é uma sociedade do diálogo, aberta à diferença, à diversidade, à pluralidade, e a filosofia carrega consigo isso. Então, se você está muito convencido para você mesmo por que filosofia é fundamental no ensino médio, gente, flui. Você não precisa fazer muito esforço, porque vai naturalmente. Então, não é assim, olha, cara, e até você fala, obrigado pela sua pergunta, cara, porque eu queria responder isso. A filosofia serve para tudo. Para tudo. E não toda aula aqui, é para tudo mesmo. E daí você começa a fazer os links que você acha que é importante. Falta 2 minutos para a aula de vocês aí, deixa eu... Falo muito, né, gente? Desculpa. Mas é isso. Tá bom, Jason? Muito bom, Fábio. Muito bom mesmo. Abriu muitas portas aqui para a gente, mexeu com a nossa, com as nossas concepções, e eu acho que isso
vai se desdobrar ainda bastante entre nós. Teria ainda mais uma pergunta aqui da Mari, mas a gente pode, você vê se você quer responder, porque foge um pouco do escopo. Ela pergunta se você acha possível esse modelo de aula mais livre, mais dinâmico no ambiente universitário. Aí depois ela expande para todos. Eu teria muito a dizer sobre isso, mas não é nesse momento. Mari, a gente vai se encontrar ainda no curso, espero. Vamos discutir essas questões. Quer falar alguma coisa sobre isso, Fábio? Eu quero um pouquinho, acho que são coisas diferentes, né? Um curso de ensino médio e um curso universitário são distintos entre si. A natureza do público, do aluno, é diferente, né? Você tem, por exemplo, como eu disse logo no começo, você tem um grupo heterogêneo no ensino médio. Você tem um cara que quer fazer matemática, quer fazer engenharia, quer fazer direito, quer fazer medicina. Então, você tem um grupo muito diverso. E obviamente, você tem essa liberdade, essa flexibilidade muito gigante. É isso que eu vi, é a minha experiência como professor de ensino médio. Eu não tenho essa experiência no ensino universitário, eu não me sinto capacitado para falar sobre o ensino universitário, mas eu sou capacitado para falar por aqueles que me formaram. E aqueles que me formaram foram pessoas muito, muito competentes e muito sérias com o estudo do filósofo. Se aquilo que o Maurício coloca sobre esse rigor de valorizar o texto, o autor, a filosofia, o filósofo, o pensador, é algo que eu carrego dentro de mim e eu aprendi com meus professores universitários. Eu aprendi a fazer pesquisa, a valorizar o conceito, a palavra, o detalhe, a sutileza da interpretação, o rigor da leitura, o rigor da tradução com meus professores universitários. Então, eu sou muito grato a todos eles que passaram por mim, e obviamente alguns têm uma didática X, outros têm uma didática Y, mas eu acho que são, assim, todos eu sou muito grato mesmo por todos eles, e tento ser igualmente generoso para aqueles alunos, tentar ser o mais generoso possível. Porque aqui a gente não... O Eduardo Brandão me falou uma vez, pô, a gente percebeu que a gente não sabe nada, não é? A gente não sabe nada, cara. A gente sabe uma pontinha no universo de tanto conhecimento, de tanto saber. A gente sabe tão pouquinho. E vamos conversar, vamos brincar. Vamos fazer essa brincadeira aqui de um pouquinho que você sabe, eu passo, um pouquinho que eu sei, eu transmito, e por aí vai. Isso é muito bom. Então, eu acho que são, só respondendo, Mari, são universos diferentes, com públicos diferentes, de diálogos diferentes. E eu vejo o valor do jeito que eu fui formado. E eu fui formado com rigor acadêmico muito, muito sério, muito forte. Eu sou muito grato a isso. Sou muito grato mesmo. Excelente. Então, a gente encerra por aqui, agradecendo mais uma vez a presença do Fábio, a presença de todos vocês, e até um próximo encontro, então. Até mais. Eu que agradeço. Um abraço, Mesquita, um abraço, Sandro. Um abraço para todos e todas também aí, meninas. Obrigado a todos e todas também. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau. E Gabriel, muito bom te ver, Gabriel. Foi meu aluno também. Você está fazendo filosofia, Gabriel? Não, na verdade, eu fiz engenharia. Eu vi o seu post no Instagram e eu fiquei curioso para ver. Não sei se eu era da primeira turma de filosofia que você deu no Sion, mas assim como você teve muitos professores que te ensinaram bastante, eu quis saber mais ou menos o que era sobre o assunto que você iria falar, por você ter sido um desses professores para mim. Então, era mais esse o motivo que eu tô aqui, ver como é que tá as coisas, né, e é importante, né, acompanhar. Mas muito bom te ver, muito bom. E viu, tô com o cabelinho branco, tá cabelinho branco. Legal, aqui tá uma bagunça, eu saí da casa dos meus pais, acabei voltando no meio da pandemia, então... Mas tentando aí, né? Se encontrar. Sim. Legal, muito bom te ver. Mais uma vez, Maurício, Sandro, obrigado pelo papo. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado mesmo. Gente que agradece. Boa noite. Boa noite, um abraço, hein? Tchau. Até mais. Tchau. Sandro, eu vou indo então, tá bom?
Tá bom. Eu te mando o comprovante, o certificado amanhã, Tá bom. tá bom? É que eu ia ter uma reunião agora e eu mandei o seu, aquele folhetim que você me mandou, eu mandei para os diretores. Falei, olha, tá aqui e tal. Eles falaram, tudo bem, então vai lá, vai lá. Tá, não, mas eu mando de qualquer forma, sem problema. Tá bom, obrigado, Sandro. E conta comigo quando precisar, estou à disposição, é um prazer, viu? Boa, que ótimo, bom saber. E você também. Tá Um bom. abraço. Um abraço, tchau. Tchau.